Então faz uma simpatia dessa aí para ver se as coisas melhoram. Por falar em coisas melhoram, Maceió será sede das principais discussões de mobilidade urbana já a partir da próxima segunda-feira, com a realização do Summit Mobilidade, realizado pela Gazeta de Alagoas. Todos os veículos da organização Arnon de Melo estarão envolvidos na cobertura desse evento, que tem um valor muito grande quando estamos discutindo as questões de mobilidade urbana, principalmente por conta dessa mudança no comportamento dos maceioenses diante da tragédia provocada pela Braskem. Um dos painéis do evento irá discutir a urgência de desenvolver cidades caminháveis e caminhos. Entre os debatedores estará o arquiteto e urbanista e professor da Universidade Federal de Alagoas, Dilson Ferreira. Um abraço para você, Dilson. Muito obrigado pela presença. Saiu a nossa entrevista, né? Isso. Saiu, né? O que representa para você estar presente em um painel como esse, no Summit Mobilidade, esse evento que a organização Arnon de Melo, a Gazeta de Alagoas e todos os seus veículos estarão envolvidos na próxima segunda-feira? E o que esperar de um evento como esse para deixar de contribuição para os governantes e para a população maceioense e para os alagoanos de uma forma geral? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a oportunidade. Na verdade, vai ser uma grande aula para os alagoanos. Uma grande aula de mobilidade urbana, especialistas, gestores públicos, né? Pessoas que conhecem a cidade, né? Conhecem a caminhabilidade, a acessibilidade, conhecem, né? Todo o complexo, né? Vamos dizer assim, de ideias e de propostas que envolvem o tema mobilidade urbana. Então, assim, é uma oportunidade ímpar para quem está lá participando como palestrante, que a gente também aprende, né? Claro. Quem está na plateia e quem vai ver depois, né, também, né? Agora, nesse caso, o que é que você pretende levar na próxima segunda-feira, em termos de ponto de vista, para compartilhar também esses conhecimentos que você coloca em sala de aula na Universidade Federal de Alagoas, pela profissão que você exerce como arquiteto e urbanista também, de problemáticas aqui da nossa capital? A gente tem, eu sempre falo que a mobilidade, ela tem 3 pontos, né? O que rege, né? O fundamenta a mobilidade. Primeiro ponto é você conhecer a cidade e ter uma organização espacial, plano diretor, né? Plano de meio ambiente, ou seja, o que rege, né? A cidade. Claro. Então, você tem que conhecer para onde é que vai crescer a cidade, como é que ela está, qual é o futuro da cidade. Então, conhecer o planejamento da cidade, primeiro ponto. Segundo ponto, você conhecer para onde é que vai a população. Como é que ela se move. Porque mobilidade, diferente de outros tipos de planejamento, você está tratando com pessoas que se movem, né? Ou seja, algo que você tem que ter uma expertise muito grande. Então, você tem que ter muito dado para poder entender para onde é que está indo a população, que horário ela está indo, como é que ela volta. Então, existem estudos hoje para isso? Existem estudos, existe. Inclusive, o próprio celular hoje é a maior ferramenta para a gente poder saber para onde é que as pessoas estão indo, né? Pelo celular você consegue saber, pelo GPS, como é que a população se desloca, qual a localização e que ponto. Também a questão de você pegar dados de Detran, dados de secretarias, né, de transporte, onde você vai saber onde tem mais moto, onde tem menos moto, Sim. Como é que estão as ruas, qual o tamanho da rua. Tá? Então, assim, é uma ciência, na verdade, né? E o terceiro ponto é você entender o território e saber, poxa, se essa população se move para tal lugar, né? E o planejamento é assim, aqui é mais comercial, aqui é mais residencial. O que é que eu vou colocar de mobilidade ali? Que tipo de modal, que tipo de transporte eu vou oferecer para a cidade? Então, são esses 3 pontos que eu vou levar para a gente discutir dentro do Summit. Muito importante, o Summit na próxima segunda-feira, debatendo assuntos relacionados à mobilidade urbana, será realmente Maceió sede das principais discussões sobre mobilidade urbana já na próxima segunda-feira. Com envolvimento, volto a dizer, de todos os veículos da organização Arnon de Melo, tá? Gazeta de Alagoas, os assinantes Net Claro no canal 525, nós aqui do Gazeta News, edição da manhã e a edição da tarde também. Nós vamos também ter o portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, transmissão em tempo real, ou seja, vai ser uma das maiores convergências para coberturas de eventos aqui do estado de Alagoas. Essa situação que ocorreu em Maceió, principalmente com os bairros afetados pela mineração, isso acabou sendo uma necessidade também para todos nós buscar uma readaptação a esse novo modelo de Maceió agora, com parcialidade nessa interdição de vias que eram tão importantes e que hoje elas não permitem mais os maceioenses a transitar nesses locais, Dilson? Exatamente. E assim, alguns dados demonstram que, considerando a cidade inteira, dá 0,56% da cidade. Mas se você considerar a área urbana da cidade,
né, cresce esse percentual de área não utilizável, que é exatamente essa área dos bairros afundados, né? De afundamento dos bairros. A gente perdeu ali mais ou menos 20 quilômetros de rua. 20 quilômetros? 20 quilômetros de rua. Entre ruas, ruelas, né? Caminhabilidade. Então, assim, somando tudo, é muito grande. É uma distância como se fosse da UFAL até mais ou menos o centro. Então, Exato. assim, então a gente perdeu isso de ruas, de saídas, né? Então, a prefeitura está fazendo algumas obras, né? Ou a própria Braskem está fazendo algumas obras de mobilidade. Vamos ver se vai melhorar, mas, assim, foi uma perda enorme. Fora o deslocamento da população, que foi para a parte norte da cidade, né? Foi lá para o aeroporto, Grande Jardim, aquela região toda ali atrás. Ou seja, você jogou a população para longe e essas pessoas trabalhavam perto. Então, você vai ter que... Ou seja, você ampliou o deslocamento das pessoas na cidade. Então, realmente, o afundamento dos bairros causou uma diferença, né, de mobilidade dentro da cidade, não só para quem morava ali, mas para quem morava lá em cima, que agora vai ter que competir com essas pessoas que subiram. Sim. Né? E outros bairros embaixo. Às vezes as pessoas têm que descer para Bebedouro. Então, assim, realmente, se a gente for olhar a região do Bebedouro, ali, e a região dos bairros afetados, o Pinheiro, ele está ali em cima. Então, ele faz uma conexão da orla lagunar com a parte alta e com a terceira parte, que seria o tabuleiro. Então, assim, foi uma perda enorme, realmente, e a gente vai ter que replanejar dentro do plano diretor, que está em discussão agora, né, para a gente replanejar essa cidade, considerando essas áreas aí, e o que é que vai acontecer nela no futuro. Essa elaboração do plano diretor, que é muito debatida, inclusive, em situações que nós estamos acompanhando por arquitetos, urbanistas, é um assunto muito complexo aqui quando se trata de Maceió. Quais são os principais desafios, por exemplo, para colocar em prática a definição desse plano diretor hoje? Hoje o plano diretor já pulou um estágio, né? O IPLAN, né, que é o Instituto de Planejamento da Prefeitura, já colocou em prática a discussão. Tem um fórum, né, que é o Conselho da Cidade, onde se junta toda a sociedade, os órgãos, e já estão discutindo, já iniciou até uma primeira reunião, né? Então o debate iniciou, tá? Precisa de dados da cidade, até porque o plano diretor que a gente tem é lá de trás, né? 2005, mais ou menos, né? Então, assim... Mudou muita coisa. Né? Então, mudou outra cidade. Então, e outra coisa, a gente vai ter que pensar a cidade de hoje e a cidade daqui a 10 anos, porque o plano diretor só vai ser revisado daqui a 10 anos. Então, você tem que olhar para o futuro. É um exercício, Viderlan, de futurologia, né? É claro. E a gente tem que considerar outras coisas. Os bairros afundados, a região da Lagunar, a região do centro da cidade, considerando que em 15 anos surgiu novos shoppings, surgiu novas centralidades de comércio e o centro cada vez mais está perdendo espaço. E aí você tem aquela quantidade de pedra abandonada no centro da cidade, né? Fora de que aquelas pessoas que estavam lá no Bebedouro, no mercado de Bebedouro, migraram para o centro para vender verdura e tal. Então, assim, é complexo, tá? Mexe demais. Mexe demais com a cidade inteira. É impressionante isso, né? Estamos recebendo o Dilson Ferreira, arquiteto urbanista, professor da Universidade Federal de Alagoas, falando sobre o Summit, né? O evento na próxima segunda-feira, realização aqui, Summit Mobilidade, realização da organização Arnon de Mello. Ô Dilson, falando agora sobre essas questões de mudanças no comportamento dos maceioenses. Estamos falando de mais pessoas buscando aos aplicativos e poucas pessoas aderindo ainda à ideia do tradicional, que é o ônibus. Sim. Isso acaba provocando também um colapso nessas questões de mobilidade, quando se tem mais carros nas ruas, mais gente trabalhando como motorista de aplicativo, por exemplo, e poucos ônibus para oferecer serviços, e aí acaba deixando o trânsito congestionado. Como eu mostro aqui daqui a pouco, 18 horas aqui na Tomás Espíndola já fica naquele jeito com os veículos que vão para a parte alta. Isso também tem alguma relação? Tem sim, porque cada vez mais a gente tinha lá, o prefeito do Rio Palmeira fez o corredor de transporte, né, de ônibus. Melhorou muito. Que é a chamada faixa azul, né? Isso, aí depois a gente foi colocando. Aí surgiu uma lei que coloca o veículo de turismo. Aí depois tem a lei que agora tem o pessoal, né, de aplicativo que também quer entrar. Então você começa a inchar algumas saídas, né, dizer assim, que seria para o ônibus. Sim. Né, começa a competir. Né? Então isso é ruim. Então as pessoas começaram a ir para o aplicativo. E Maceió tem 400 mil veículos. 400 mil veículos registrados no Detran. Desses tem veículos, né? Porque também tem moto, né? 60% é moto. Meu Deus do céu. As pessoas estão migrando para a moto. Então, aquela pessoa que não pode comprar um carro e não quer andar de ônibus, ele vai de moto.
Até para poder também, se tudo der errado, fazer um motor Uber, por exemplo, né? Tem muita gente trabalhando como aplicativo nessa situação. E no Brasil, Viderlan, só para concluir, claro. A gente acha que o segundo maior modal, sabe qual é? Qual é? A pé. A pé? Andar a pé. Não é andar de bicicleta, não? Não, andar a pé. Meu Deus do céu. As pessoas andam a pé na cidade. Aqui em Barcelona não tanto, mas assim, você vai pegar os estudos, mostra lá. Ônibus, carro, andar a pé, ônibus, então são os principais, né? Moto agora muito, né? A moto tá surgindo muito agora também. E bicicleta, né? Que as cidades estão investindo em ciclovias, né? Eixo viário. Vamos falar um pouquinho também com o seu conhecimento, esses números que você coloca aqui na participação no Gazeta News edição da tarde. O eixo viário foi um benefício, acabou também facilitando aquele escoamento no fluxo de veículos da Fernandes Lima, nos dois sentidos. Vamos falar um pouquinho desse lado, da contribuição que o eixo viário deu e o que poderia ter sido feito, por exemplo, uma extensão dele para tentar fazer com que uma outra via fosse criada paralela a Fernandes Lima e a do Val de Góes Monteiro. Existe o planejamento do GEIPOT, que era um grupo lá de 1980. 1980 já se pensava em mobilidade. Tem mais de 5 propostas de mobilidade. Então, existe assim um planejamento detalhado na cidade de Maceió, desse planejamento de 87, né? E que, querendo ou não, está sendo aplicado aos poucos, tá? Então, aí teria os eixos norte-sul, teriam 3, a região do Bebedouro, Fernandes Lima, Via Expressa, tem 4, na verdade, e a Gustavo Paiva, que é a L, né? Então, esses 4. E teria que ter o sentido norte-sul, leste-oeste, né? Esse sentido leste-oeste é o grande problema da cidade de Maceió hoje. Você entra na Via Expressa, você não sai dela. É difícil. Né? Então, assim, aí agora a prefeitura está fazendo a via Antares, né? Que conecta ali a Menino Marcelo, né? Até a Fernandes Lima. Já vai ser uma saída. Então, a tendência natural é que esse eixo principal da Fernandes Lima está sendo duplicado agora, né? Uhum. Você tem mais eixos, sentido norte-sul, até porque o sentido norte-sul é onde a população está indo para o final da cidade, né? Para alguns é o começo da cidade. Então, assim, esse eixo tem que ser ampliado, realmente, fora de que os deslocamentos menores, que seriam no sentido leste-oeste, também tem que ser. Então, precisa de mais vias nesses dois sentidos. Dilson, muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira estarei acompanhando, tá? Mas com muito entusiasmo essa sua apresentação, porque sei que você é um cara que conhece, está falando com base, não apenas quando se coloca as situações de críticas, mas não são críticas por críticas, mas são críticas construtivas e espero que você consiga estar em um estado de espírito também muito equilibrado para poder fazer uma grande apresentação na próxima segunda-feira, tá certo? Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Nós recebemos aqui no estúdio Dilson Ferreira, arquiteto, urbanista, professor da Universidade Federal de Alagoas, uma das atrações do Summit Mobilidade, organizado pela organização Arnon de Bello. Vamos colocar na tela então, mais uma vez, essa apresentação com todos os convidados já confirmados para o evento. Vamos lá. Gazeta de Alagoas Summit Mobilidade. Os principais desafios de Maceió e região metropolitana. Especialistas e gestores públicos irão debater questões relevantes sobre mobilidade urbana para cidades resilientes e sustentáveis. 17 de junho, no Hotel Ritz, Lagoa da Anta. Inscrições gazetaweb.com. Realização Gazeta de Alagoas.